Então, vamos começar aqui, ó. A luz mental. A luz mental, embora fosca, torna-se mais nítida e o corpo do moribundo agitou-se, oferecendo-me um espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo, agora, maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava, em grandes proporções, os 9 sistemas de órgãos da máquina humana: o arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue consubstanciado nos pulmões e rins, o sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Muito interessante ele falar sobre a máquina humana, porque hoje, quando eu estava fazendo a prece, eu estava justamente agradecendo a todo esse sistema que nos faz, todas as células, né, que compõem e que faz cada sistema funcionar de uma forma perfeita, né? É uma benção, né? E Sani, Pode falar. ah, também aqui nessa parte, ele é bem bonito porque ele começa ali, um pouquinho antes ele fala assim, né? A cooperação magnética do querido mentor, modificar a cena e fui compelida a concentrar todas as minhas energias. Então, o processo do mentor, ele auxiliou com que ele ampliasse a visão do que está acontecendo. E o Pietro Baldi, ele, no desenvolvimento dele, conduzido por sua voz, ele tem uma parte que ele vai contando esses aspectos que ele, por exemplo, ele queria se aprofundar na planta. Então ele em prece, em oração, ele ia se envolvendo, e a visão espiritual ia abrindo, e é como se ele começasse a ver muitos planos. Se ele quisesse se aprofundar na estrutura, na movimentação da seiva, dos tecidos, ele conseguia. Se ele quisesse entrar dentro de uma célula, é como se ele conseguisse participar de todo aquele processo. E, e é bem como aqui o André Luiz ele está descrevendo, como se fosse esse microscópio que ele vai vendo. E ele consegue até fazer processos junto ao átomo mesmo. Ele ia junto ao átomo entrando, mostrando que essa questão de escala, do ponto de vista espiritual, só está ligado com a questão da sintonia. Quando ele entra em sintonia, ele passa a ter uma noção daquela realidade. Então, pode ser de um átomo do organismo, do funcionamento, né, de todo o dinamismo orgânico. E então essa parte aqui do André Luiz é bem esse aspecto, né? E só para terminar, os livros espíritos eles contam isso. Os mentores que já têm essa visão é, já treinada, eles vão ampliando, vendo o que está acontecendo. Opa, aqui não está, aqui ele está com um desequilíbrio. Opa, nessa parte. Então ele vai desenvolvendo esse aspecto, sabe? Então já é para a gente um farol nos indicando o futuro, não só nosso, mas de toda a humanidade, que cada vez mais vai desenvolver esses sentidos. Opa, Djaí, diga aí. Eu só queria falar, pegando esse gancho que você falou, não sei se vocês conhecem Leadbeater. Ele conseguia ver estrutura atômica. Ele via a aura, sabia de tudo que estava acontecendo com aquela pessoa, ele via estrutura molecular. Eu não sei se vocês leram algum livro dele, mas é uma coisa fantástica, nesse sentido que você acabou aí. Se ele tinha, daqui a pouquinho todos nós teremos também. É só isso que eu queria acrescentar. Vou continuar então. Tal revelação histológica era diferente de tudo o que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se a movimento de canais vitalizadores daqueles pequenos mundos de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas, à maneira de minúsculas
embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores, não sei se é porque eu sou da área, então tudo que ele está falando eu já estou exatamente enxergando do jeito que ele está falando. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos, hospedando feras minúsculas, às centenas. Invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados, irremediavelmente, por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada, como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida, reconhecendo eu, desse modo, que a desencarnação se operava através de processo parcial, facultando-me ilusões preciosas. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios, que eram incontinente absorvido pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se líquido estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação. Alguém quer falar? Pode falar. Sim, eu queria só fazer um comentário nessa parte. Ele falando todo o desequilíbrio orgânico, como que outras partes do organismo ele tem que desgastar uma grande energia para tentar ali harmonizar determinados fulcros que estão em desarmonia. E a gente pode ampliar para os nossos corpos energéticos, para o corpo astral, para o corpo mental, toda a estrutura mental, como as nossas falhas, os pontos nossos, não só do passado e agora, que ainda eles reverberam, eles causam uns processos assim, né? Então, eles desequilibram toda uma região, a circulação energética nesses campos, eles são debilitadas, uma grande soma de energia tem que ser usada para tentar se ajustar, né? E isso ainda se amplia porque no plano espiritual, né, nesse plano energético, o, a lei de sintonia ela é muito forte, então já vai se ligando com outros e outros centros que também vibram daquela mesma forma, então isso fortalece. Então a gente amplia nessa estrutura orgânica para todo esse complexo energético, né? E as nossas vivências do passado, eles também estão ali, de certa maneira, eles estão protegidos aqui do nosso consciente, mas eles continuam a vibrar como um fulcro que ele puxa energia. E um último, os nossos pensamentos, eles geram formas pensamento. Essas formas pensamentos, elas também necessitam de energia. E, de certa maneira, eles se mantêm ainda até ser expulso, se a gente não ficar mais alimentando, e ele consome energia. Então, esse processo, ele acontece, é multidimensional. Opa, Silvio. Esse ponto que você está falando é exatamente o que eu estava pensando, né? A coisa das ideias sincrônicas, né? Ele usa aqui o corpo para fazer uma descrição de funcionamento de um micro-universo, que ele já tinha falado de bactérias antes. Isso nos dá a ideia de que tudo são vários universos dentro de universos que funcionam basicamente da mesma forma, com um manancial energético, uma movimentação energética, com uma construção e uma desconstrução contínua. Então, tudo isso que ele está descrevendo no corpo humano, não sei o quê, a gente pode ampliar, como você já mesmo falou, para uma esfera maior, para uma esfera menor, e da maior que a gente imaginar uma maior ainda, e tudo funciona da mesma coisa. Como essa coisa da energia, do pensamento, ela é intimamente relacionada a tudo. Essa coisa do pensou, criou, vai muito mais
além do que a gente possa imaginar. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Então, vamos lá, continuando. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Está vendo a máquina divina, formada pelo molde espiritual pré-existente? Perguntou Aniceto, compreendendo-me a profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angústia de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você, agora, identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental... Deixa eu só pode falar, pode falar. O que acontece aí, gente? Porque eu vou pegar no outro livro que a gente está lendo, que é de Maria, né? Então, nesse livro de está lendo, no capítulo 49, o título é Máquina Divina. O título do capítulo é Máquina Divina. E como o Ismael está falando que agora, o Silvio, você tem essa plena consciência aí. Mas como a gente está trabalhando isso? E falou da força do pensamento aí agora, né? Do controle. E no outro livro que a gente está lendo, de Maria, vai falar, no último capítulo que a gente estava lendo, né? Fala da passagem de Pai Muni. Por que eu estou fazendo essa ligação? A gente está atento a tudo isso aí. Né? Como é que a gente pega esse conhecimento para a gente ver? Porque se você está harmônico, não vai ter nem essa briga, essa busca, não vai ter. Vai ter é uma usina, né? Comparem uma grande usina, né? Essa usina vai sendo desligada devagarinho e você vai desligando no processo natural de desencarne. Aqui é uma luta, porque o organismo não está em harmonia. Se tivesse uma harmonia espiritual, eu acho que o Ismael pode até me ajudar nisso aí. Eu não sei se eu estou sabendo explicar, me fazer entender. Mas que tipo de vida a gente está levando? Vai ser o tipo de desencarne que nós vamos ter. Em resumo, eu vejo isso. E nesse livro de Maria, o teu desencarne de Pai Muni, é maravilhoso, gente. Quando uma pessoa entrega lentamente, sabe que chegou a hora dela, tudo harmonicamente. Vai apagando, como sabe quando vai desligando uma luz devagarzinho? Vai diminuindo até apagar? É assim. Uma vez eu comparei a uma vela. Uma vela que se acende normalmente, vai queimando a cera, e ela devagarzinho vai apagando até o último sopro. Se você está em harmonia. Diga aí, Ismael. E Rômulo, nesse trecho, eu também eu queria refletir nessa frase aqui que é tão profunda. É na mente que temos o governo desta usina maravilhosa.
E a gente estava falando, né, desse corpo energético, que aqui é a estrutura orgânica, e a nossa estrutura orgânica, ela é multidimensional. Então, desde o espírito, aquela centelha, até o corpo físico, vem toda essa complexidade que é esse corpo, que, né, se o corpo físico já é complexo, imagina toda essa estrutura multidimensional. E um ponto sobre ele é o seguinte, é que quanto mais alto, do ponto de vista evolutivo, dimensional, ele é o alicerce para aquelas estruturas que vão se tornando mais densas até chegar no corpo físico. Então, quando ele coloca aqui, é na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Ali, ele é o alicerce, a estrutura. Então, você começa a harmonizar o processo mental, ali ele vai sendo ele vai dando a estrutura que vai harmonizando todos os corpos mais densos. Isso não quer dizer, né, que em cada dimensão você não tem os elementos corretos, as ações para harmonizar, né, no corpo físico, são os exercícios, a alimentação, a respiração, mas a raiz é quanto mais alto ele é, são as bases. Então, subiu mais ainda, ele vai se tornando base. E isso é um dos pontos do mentomagnetismo. No momento que você vai ativando aqueles campos mais elevados naquele ser, naquele espírito, no grupo, ele começa a reformular os corpos mais densos, começam a ativar outros centros da emoção. Então, uma doença física, quando ela surge, o- provavelmente, né, em grande parte, lá a raiz ela está em campos bem mais sutis, né, em campos energéticos, bem mais sutis, que aí vai se densificando, se densificando, se densificando, até eclodir na estrutura física. A importância do livro da segunda-feira, né? Do pensamento, né? A mente, tudo começa na mente. E a gente está atento. Então, continuemos. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Vamos lá. Aniceto calou-se por momentos, e enquanto eu via aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo... Sani, Pode falar. Eu acho que você Pulei? pulou. Eu aqui não me perdi. Acho que você estava ali um pouquinho acima na sede Ah, mental. É porque o isso, Rômulo parou no meio do parágrafo. Ah, tá, Aí, tá aqui, isso, tá na aqui. sede mental. Desculpa. isso. Na sede mental... Não, deixa eu ver só onde estava aqui para cima. É isso mesmo. Mas, controle da inspeção É isso mesmo. corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. E por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Aniceto calou-se por momentos, enquanto eu via, aterrado, os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo. Volveu ele a palavra educativa. Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito.
A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada, e que se multiplicam assustadoramente, de par com outros micróbios tão prolíferos quanto terríveis. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne, por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar a verdade, este nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina. Nossa, forte isso. Onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Então, Acho que aqui já é o próximo capítulo. então me faz lembrar justamente isso aí, ó, que é a passagem de Pai Muni, né? Olha, a gente observa a diferença, né? A diferença é grande, mas esse livro, gente, ele é magnânimo, porque ele nos alerta para que possamos ter disciplina. Eu acho que o Silvio fala muito sobre isso, né? Também, sempre, sobre disciplina. Antes desse capítulo, tem o Pavor da Morte, que é o capítulo 48, né? Depois vem falando desse todo esse caminho. Como a gente mantém o nosso equilíbrio? Vai ser a nossa passagem. Aqui e agora. Né? Como a gente se alimenta, como a gente reage com as pessoas, é com amor, é com carinho, né? Quando uma pessoa, por exemplo, vem uma pessoa, você se sente ofendido, você reage ou você agradece e sai? É o caminho que a gente está vivendo agora que vai ser feita a nossa passagem. Uma riqueza inconcebível. E essa parte aqui, que a Sânia até falou, né? Nossa, que forte, e eu também achei bem, bem forte, né? Que, a falar a verdade, esse nosso amigo não está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina. Eu me lembrei do próprio André Luiz em Nosso Lar, que quando ele começou, ele foi já acolhido em Nosso Lar, e eles falavam assim, nossa, pena que você foi um suicídio indireto. Ele, não, eu não me suicidei. Aí ele falou assim, sim, porque você desgastou o seu organismo muito além do que poderia, você acabou que antecipou a sua desencarnação e mais, você tinha o conhecimento, né, do quanto isso iria lhe debilitar. Então, esse fato da gente ter esse conhecimento aumenta a própria responsabilidade, né, de cuidar desse corpo, de todo essa bênção que nós temos aqui na reencarnação. Então, eu fico lendo isso aqui, chega a dar uns... Ai, tá. Né? Umas puxadas de orelha, oh meu Deus. O que eu estou fazendo, né? E se a gente parar, nesse texto aqui, especificamente, ele fala muito disso, de tudo que a gente está fazendo, realmente. Eu estou me alimentando direito, eu estou cuidando fisicamente, eu estou cuidando do meu pensamento, né, que é tão forte, que modifica tantas coisas, né? Realmente.
para a gente ficar atento. Deixa eu parar essa apresentação aqui.